Olá pessoal, sou o professor Maurício Pocopetes, estamos aí então continuando as nossas aulas nesse tempo de coronavírus, nesse tempo de problemas aí. Espero que vocês efetivamente aproveitem a aula, mas o mais importante é ficar em casa, se cuidar, pessoal, e tomar cuidado aí com esse coronavírus, para que vocês não fiquem doentes, isso é o mais importante, tá certo? Então vamos lá, vamos dar uma geral aqui. Nós estamos falando aqui de teoria da contabilidade, vai ser a nossa aula número 4, né? Elementos das demonstrações, para falar de passivo, patrimônio líquido, receita e despesa. Vocês vão me ver aqui de frente, tem aqui uma telinha de lado e tem também uma geral lá de cima, para que vocês possam ver aí o quarto do Titão, pessoal. É isso aí, é o quarto do Tiago, né? O nosso estúdio agora de gravação. Então vamos lá, pessoal. Vamos falar então sobre elementos das demonstrações contábeis. Nas aulas passadas nós falamos então de ativo, a gente falou dos conceitos de ativo, a questão do controle, todos esses procedimentos, certo? Então isso foi o que foi tratado na última aula. A gente já falou da estrutura conceitual, considerando lá os aspectos qualitativos fundamentais, aspectos qualitativos de melhoria, enfim, agora a gente está falando dos elementos, então hoje nós vamos falar de passivo, de forma geral, patrimônio líquido e receita e despesa, pelo menos os conceitos básicos, tá certo? A gente aqui, pessoal, nós não vamos tratar, quando a gente fala aqui de patrimônio líquido, ou desculpa, de passivo, aquilo que diz no CPC 25, quando ele fala, ele dá mais detalhes da separação entre provisão, esse tipo de coisa. Basicamente aqui ele trata do reconhecimento e da mensuração do passivo, tá? É isso que ele vai fazer aqui nesse capítulo, tudo bem? Então é isso que a gente vai tratar hoje. Muito bem, pessoal, vamos lá. Então capítulo 4, elementos das demonstrações contábeis, passivo e patrimônio líquido e receita e despesa. Bom, por que a gente trata aqui também, pessoal, receita e despesas nesse capítulo? Pelo seguinte, por quê? Receita e despesa, embora a gente trate eles de forma separada na DRE, são contas de resultados, a gente tem que lembrar que as contas de resultado, elas representam as variações que ocorrem no patrimônio líquido, tá certo? Então lembre-se disso, ela representa as variações que ocorrem no patrimônio líquido. Isso significa que a explosão que nós temos nas contas do patrimônio líquido, efetivamente elas são representadas ali dentro das contas de receita e despesa. Ou seja, toda a variação que ocorre no patrimônio líquido está representado dentro das receitas e despesas. Consequentemente, o conceito de receita e despesa é dado juntamente aqui com o patrimônio líquido. Tudo bem? Então vamos lá, olha. Então nós temos aqui o primeiro conceito do que é passivo, pessoal. Bom, então vejam que ele diz lá: passivo é uma obrigação presente da entidade de transferir um recurso econômico como resultado de eventos passados. Bom, esse conceito aí, pessoal, que a gente tem de passivo, veja, a gente tem aqui o conceito de passivo. Mas assim, passivo a gente costuma simplesmente falar assim, a grande maioria das pessoas, até professores, e de forma simples, dizem assim: passivo são obrigações, o que a empresa, que o terceiro deve para alguém, tá? Então são obrigações, perfeito, não está errado a gente falar obrigações, certo? Só que a gente tem que levar em consideração que para que você tenha efetivamente um passivo, você tem que ter algumas características. A gente não pode simplesmente falar, eu tenho uma obrigação e já reconhecer como passivo. Porque se for assim, sem critério, imagina, a empresa pode aumentar o seu endividamento ou diminuir o seu endividamento a seu próprio critério. E isso não pode, porque aí você está gerando uma demonstração que não reflete a realidade patrimonial da empresa, certo? E aí você estaria ferindo os princípios e tudo mais. Muito bem. Então, vamos lá. Passivo é uma obrigação presente. Isso vai ser explicado. Então, da entidade de transferir recurso econômico. Também temos um tópico específico para falar dessa transferência, quando isso acontece, como resultado de eventos passados, que também vai ter um tópico específico para tratar sobre isso. Então veja, para que exista o passivo, 3 critérios devem ser satisfeitos. Primeiro, a entidade tem uma obrigação.
Então, para que você tenha um passivo, efetivamente você precisa ter uma obrigação. A gente vai detalhar um pouquinho mais esse ponto. Segundo, a obrigação é de transferir um recurso econômico. Então, você tem que ter uma obrigação, em primeiro lugar. Segundo lugar, você precisa ter a obrigação de pagar, gerar, transferir recursos para terceiro. E, por último, a obrigação é presente, que existe como resultado de eventos passados. Bom, eu já cansei de falar para você, já disse várias vezes, vou repetir aqui para reforçar, deixar bem reforçado aí para vocês, não existe passivo futuro, certo? Não existe passivo futuro. Sempre nós estamos falando de obrigação presente como resultado de eventos passados, ou seja, nós vamos detalhar e explicar bem o que significa isso daí para que a gente tenha o conceito certinho do que é passivo e quando nós podemos reconhecer esse passivo, tá certo? Vamos adiante aqui, ó. Então, primeiro, vejam que no slide anterior aqui, ó, ele fala passivo é uma obrigação. Então, aqui ele começa a descrever o que é ou como nós devemos considerar uma obrigação. Então, ó, o primeiro critério para o passivo é que a entidade tem uma obrigação. Certo? Então, se você não tem uma obrigação, você efetivamente não tem passivo. Agora, a gente precisa entender o que é essa obrigação. É fácil quando se a gente for pensar de forma mais simples, sem ser de uma forma técnica, eu posso dizer uma obrigação é quando você deve ou precisa fazer alguma coisa para alguém. Perfeito. Só que tecnicamente ou contabilmente a gente tem alguns critérios que devem ser observados, tá certo? Vamos lá, ó. Então, o primeiro critério, então, como a gente falou, é ter obrigação. E aí ele diz aqui, ó, a obrigação é o dever ou responsabilidade que a entidade não tem a capacidade prática de evitar. Tá bom, o que significa isso? Então, é quando eu tenho uma obrigação, quando eu tenho o dever de entregar recursos, de prestar serviços, de fazer alguma coisa que eu não consigo mais evitar. Então, por exemplo, você fez uma compra com um fornecedor, o fornecedor já te entregou a mercadoria, você deu o aceite dessa mercadoria, tá tudo tranquilo, tá tudo certinho, eu não tenho mais como voltar atrás e falar assim, olha, eu não quero mais. Imagina que você chegou lá num restaurante, pediu a refeição, almoçou, comeu a refeição, e aí você depois chega pro dono do restaurante e fala, não quero mais a refeição. Não tem como você voltar atrás porque você já consumiu aquela refeição, tá certo? Você já utilizou. Isso significa que isso me gera efetivamente a obrigação de pagar por essa refeição. Olha só, a obrigação é o dever ou responsabilidade que a entidade não tem a capacidade prática de evitar. Tá certo? Ficou claro esse primeiro conceito? Então, quando você já consumiu, já recebeu, já utilizou determinado bem ou serviço e você não consegue mais evitar, digamos assim, a entrega de recursos por conta dessa utilização, desse benefício que você teve, então você, a princípio, tem a primeira característica da obrigação, certo? Vamos lá, ó. A obrigação é sempre devida a outra parte ou partes. Vocês vão reparar, pessoal, que sempre aqui a norma ela vai estar falando assim, parte ou partes. Ela sempre vai estar falando por quê? Porque pode ser uma empresa, pode ser várias empresas, pode ser uma pessoa, podem ser várias pessoas. Então, ele sempre vai te dar esse parte ou partes, tá? Então, a outra parte pode ser uma pessoa ou outra entidade, grupo de pessoas ou outras entidades, ou a sociedade em geral. Veja, não é necessário conhecer a identidade da parte ou das partes para quem a obrigação é devida, né? Então, o que ele está dizendo aqui? Que sempre que você tem uma obrigação, sempre que você tem o dever de pagar, entregar recursos para alguém, esses recursos vão ser entregues para outra parte. Certo? Bom, e por que ele está dizendo outras partes? Pode parecer óbvio quando a gente fala isso, mas você tem que considerar o seguinte, que quando você está falando que vai entregar para outra parte, significa que você não está entregando para você mesmo. Tá certo? O que significa isso? Imagina que você tem uma empresa do grupo. Você está lá no seu grupo econômico e você tem uma obrigação com esse grupo econômico. Enquanto empresa individual, você tem uma outra parte, porque a outra parte também é uma empresa individual. Mas lembre-se, quando você consolida, que você junta essas demonstrações, você não tem mais
essa questão da empresa única, de empresas individuais, ou seja, é como se você estivesse devendo para você mesmo, e aí você não atenderia esse princípio. A obrigação é sempre devida a outra parte, tá certo? Então, primeiro passo, o primeiro critério é que a entidade tenha efetivamente uma obrigação. E a obrigação é o dever que a entidade tem de entregar esses recursos. Ela não tem mais a capacidade prática de evitar a entrega desses recursos. E a obrigação é sempre devida à outra parte. Tá certo, pessoal? Então esse é o primeiro critério que a gente tem para a gente reconhecer o nosso passivo. Bom, depois a gente fala aqui, ó. Muitas obrigações são estabelecidas por contrato, legislação ou meios similares e são legalmente exigíveis pela parte para quem são devidas. Tá? Então, quando a gente fala aqui de obrigações, nós temos dois pontos importantes. Como é que surge, então, essa obrigação? Nós falamos que a obrigação é essa obrigatoriedade de você entregar recursos para terceiro. Perfeito. Agora, como é que surge isso? Então, a gente chama basicamente isso de... É como se a gente estivesse pensando em tributo. Você tem o fato gerador do tributo. Aqui tem, em tese, o chamado fato gerador da obrigação. Quer dizer, é aquele ato que você fez ou que aconteceu que passa a fazer com que você seja obrigado a entregar esses recursos para alguém, tá certo? Então, olha só, você tem lá, muitas obrigações são estabelecidas por contrato, legislação ou meios similares e são legalmente exigíveis pelas partes para quem são devidas. Essa é a primeira parte. A segunda fala: obrigações também podem resultar, contudo, de práticas usuais, políticas publicadas ou declarações específicas da entidade, se a entidade não tem capacidade prática de agir de modo inconsistente com essas práticas, políticas ou declarações. Bom, aqui, pessoal, nós temos então o surgimento da obrigação, que ela pode ser de duas formas. Primeira, de forma legal, tá certo? Ela pode surgir de forma legal. Segunda, ela pode surgir de forma não exatamente legal, mas aquilo que a gente chama de uma obrigação não legalizada, porque não está exatamente em contrato, ela não é algo que você se tecnicamente se obrigou a fazer, mas por uma questão de política, por uma questão de prática de mercado, por uma questão de divulgação da sua atuação no mercado, você efetivamente utiliza essas práticas. Então, vamos voltar lá. Ele fala assim: obrigação também pode resultar de práticas usuais, políticas publicadas ou declarações específicas, né? Então, aqui a gente chama dessas obrigações não legalizadas, né? Obrigações que não vem por meio de contrato ou exigência legal. Então você pode ter as duas formas. Uma obrigação pode surgir para você por meio de uma exigência legal, que é o caso, por exemplo, de impostos, pessoal. Então você abriu sua empresa, você tem lá o seu cliente, você está no Simples. Então você faturou, o seu patrimônio aumentou. A partir do momento que o seu patrimônio aumenta, isso significa que aconteceu o fato gerador do imposto, que foi o fato gerador da obrigação. E esta obrigação é devida por conta da lei. Esta obrigação é devida porque a lei exige que você efetivamente pague o tributo por conta da lei. Veja, uma outra situação: você contratou um funcionário, o funcionário está trabalhando com você e você precisa efetivamente pagar. Ele prestou o serviço, tá certo? Houve a troca, você prestou o serviço e agora você tem que pagar o salário. Lembre-se, você vai pagar o salário porque a lei exige que você faça esse pagamento. Então, aí você tem a chamada obrigação formalizada, como a gente costuma falar, que são essas obrigações estabelecidas por contrato, legislação ou meios similares. Certo? O outro tipo de obrigação, que é essa obrigação não formalizada, que surge por meio de itens de mercado, publicações políticas, enfim, isso daí funciona da seguinte maneira. Olha só, imagina que você tem você é uma empresa. Vou te dar um exemplo que trata lá no CPC 25, tá? Adiantando um pouquinho, mas o exemplo é bem válido para esse caso. Ele diz assim: imagina uma empresa petrolífera que trabalha num determinado país, e esse país não tem legislação de fazer com que a empresa, se caso ela polua o meio ambiente, ela deveria restaurar esse meio ambiente. A empresa não tem, o país não tem legislação para isso, certo? Mas
mas a empresa, por política, ela já sabe que se ocorrer algum acidente ambiental, por política, ela já faz isso. Isso normalmente é divulgado amplamente, você tem panfletos, está nas políticas, no site. Sempre que se fala da empresa, se fala dessa política, né? Ou seja, fala-se dessa política. Então, isso significa que, ainda que você não tenha uma legislação que exija o tratamento adequado do meio ambiente, caso venha a ser poluído, a empresa, por política, ela já faz isso. Consequentemente, veja só, nesse caso, nós teríamos uma obrigação. A obrigação surgindo por meio de práticas, ou na verdade, nesse exemplo que eu estou passando para vocês, por meio de políticas, né? Muito bem. Espero que o exemplo tenha ficado claro aí. Mas vamos lá, pessoal. Então, a gente tem que lembrar o seguinte: nós sempre temos obrigações por meio de políticas, práticas usuais ou por meios legais. As duas vão exigir que nós tenhamos efetivamente a obrigação, tá certo? Muito bem. Então, em alguns casos, é incerto se existe uma obrigação. Então, veja, às vezes, nós temos situações em que fala assim, puxa, eu estou devendo, eu tenho determinada obrigação. Isso acontece muitas vezes nas empresas. Imagina que você tem lá um determinado funcionário que ele saiu da empresa, entrou com um processo na justiça contra a empresa, um processo trabalhista, e ele fala assim, não, a empresa está me devendo. Bom, o funcionário diz que a empresa está devendo, mas quem vai determinar isso vai ser a justiça. E aí a gente cairia exatamente nesse caso aqui. Em alguns casos é incerto se existe uma obrigação. Por exemplo, se outra parte está buscando compensação devido a uma suposta irregularidade da entidade, que pode ser um processo trabalhista, que pode ser um processo civil, que pode ser uma reparação de danos materiais, qualquer item, tá, pessoal? Pode ser qualquer um desses itens. Pode ser incerto se a irregularidade ocorreu, se a entidade cometeu ou como a lei se aplica. Até que essa incerteza de existência seja resolvida, por exemplo, por uma decisão judicial, por uma decisão de um tribunal, de um juiz, então é incerto se a entidade tem obrigação perante a parte que está buscando compensação e, consequentemente, se existe passivo. Viram, pessoal? Então, você tem determinadas situações que, por exemplo, não adianta eu entrar na justiça reclamando, fazendo uma reclamação contra o meu patrão, por exemplo, dizendo que ele tem verbas para me pagar, que não pagou ainda, ou muitas vezes eu vejo casos de o meu chefe me mandou embora, foi assédio moral, enfim. Uma coisa é a pessoa achar que ela tem o direito, outra coisa é efetivamente ela ter o direito. E aí nós temos que pensar o seguinte: se essa pessoa tem o direito, da outra parte haverá a obrigação, e é dessa parte que nós estamos tratando. Então vejam que a obrigação em vários, isso aqui é só um exemplo, tá? Você tem muitos casos em que essas obrigações eles são incertos, ou seja, você depende de uma obrigação, você depende de uma definição de terceiros para que essa obrigação realmente exista. Você pode estar discutindo, por exemplo, tributos, certo? Você recebeu uma autuação, o fiscal acha que você deve alguma coisa, só que aí você vai lá, faz sua defesa, apresenta provas e, consequentemente, esse auto de infração pode ser derrubado. Isso significa que a obrigação ela só vai existir quando tiver uma confirmação de terceiros. Então, por isso que ele diz aqui, em alguns casos, é incerto que existe uma obrigação. E realmente isso acontece, pessoal, acontece bastante no nosso dia a dia, certo? Bom, se você tem lá, vamos lá, o hábito de pegar dinheiro aí do seu pai, da sua mãe, ou emprestar dinheiro para o seu filho, quem está recebendo esse recurso, supostamente, tem uma dívida com o terceiro. Correto? Supostamente essa pessoa vai ter que pagar esse recurso para o terceiro, mas aí, dependendo da forma como isso é feito, dependendo da
digamos assim, do histórico dessas operações, dessas obrigações, a gente pode cair justamente, em alguns casos é incerto se existe uma obrigação. Você pegou dinheiro lá com o seu marido ou com a sua esposa. Bom, vocês costumam efetivamente pagar esse recurso quando você pega emprestado? Ou você simplesmente não paga? Acha que esse recurso faz parte do casal e não tem que ser pago? Muito bem. Se você pensa nessa unidade, então significa que, embora você tenha pego emprestado esse recurso, em tese não há dívida. Por quê? Porque você está falando de uma unidade familiar e aí você está falando, a não ser que você seja casado com separação total de bens. Você percebe a diferença? Então, tem determinadas situações que a gente acha que tem dívidas, mas nem sempre isso é verdadeiro. Tá certo? Muito bem. Olha só. Aqui ele fala então do segundo critério, que é a obrigação de transferir esses recursos econômicos, tá? Então, o segundo critério para um passivo é que a obrigação seja de transferir um recurso econômico. Bom, aqui, gente, nós estamos falando do CPC 0 e esse CPC, ele tem já é a segunda revisão. Então, há uma mudança em alguns termos, até termos que eu usava e que vocês lá no primeiro, segundo semestre, ou quando fizeram outras disciplinas comigo, eu usei com vocês, tá? Por exemplo, vou voltar aqui no slide, ele fala assim: então, o segundo critério é que a obrigação seja de transferir um recurso econômico. Muito bem, efetivamente, você tem que ter a obrigação de transferir esse recurso. O termo que eu utilizava antes, e ainda vou continuar utilizando porque em outras palavras quer dizer a mesma coisa, é quando é provável que você vai transferir recursos. Então você só tem uma obrigação quando for provável que você vai ter que pegar seu recurso econômico e transferir para terceiros. Se você, voltando no exemplo que eu falei agora há pouco da família, então você pegou com a sua esposa um dinheiro, ou você pegou com o seu marido, você tem a obrigação de devolver? Se sim, e se for provável que você vai devolver, então você efetivamente tem a obrigação. Se você não vai devolver, não tem essa obrigação, não for provável essa saída de recursos, então a obrigação efetivamente não existe, tá? É o que ele fala aqui, ó. Então, o segundo critério é que a obrigação seja de transferir um recurso econômico. Bom, para satisfazer esse critério, a obrigação deve ter o potencial de exigir que a entidade transfira um recurso econômico para outra parte. Bom, aqui cabe uma explicação antes de eu avançar ali no último tópico. É o seguinte, pessoal, quando a gente fala de recursos econômicos, antes a gente falava transferência em tese ficava muito claro que você estava falando em saída de recursos, saída de dinheiro. Agora ele fala recursos econômicos. Por quê? Porque quando eu estou transferindo recursos, esse recurso pode ser dinheiro, esse recurso pode ser eu entregar parte dos meus estoques, esse recurso pode ser eu entregar ações da minha empresa, cotas da minha empresa, ou seja, eu entregar parte do meu capital social, eu prestar serviços, percebe? Então tem várias formas de que nós possamos eliminar essas dívidas, quitar essas dívidas entregando esse recurso. Então ele sempre vai utilizar transferência de recurso econômico, tá? Bom, veja que ele usa o termo aqui, ó. Então, para satisfazer esse critério, a obrigação deve ter o potencial de exigir que a entidade transfira um recurso. Então, ele está falando de potencial. Então, vamos ver. Para que esse potencial exista, não é necessário que seja certo ou mesmo provável. Veja que aqui ele está dizendo o seguinte, que não é necessário que seja certo ou mesmo provável, né? Eu acabei de dizer que tem que ser provável, mas vamos ver o que ele diz mais para frente. Que a entidade seja obrigada a transferir um recurso econômico. A transferência pode, por exemplo, ser obrigada somente se ocorrer um evento futuro incerto especificado. É necessário somente que a obrigação já exista e que, em pelo menos uma circunstância, exigirá que a entidade transfira o recurso econômico. Então, quando ele fala que é provável, ou que não é necessário que seja provável, talvez não seja provável nesse momento, mas ele diz assim, se a obrigação já existe, significa que em algum momento você vai ter que transferir recursos.
Então, veja, aí você cria necessariamente a obrigatoriedade de transferir esse recurso, você está criando o passivo. Então, primeiro, a primeira característica é que você tenha o passivo, que o passivo exista. Segunda é que ele tem o potencial de exigir que a empresa transfira esse recurso. Porque se você não tiver o potencial para transferir recursos, você não tem passivo, tá certo? Muito bem. Olha só. Depois, ele fala aqui. Então, a obrigação pode atender à definição de passivo, mesmo se a probabilidade de transferência do recurso econômico for baixa. Bom, aqui ele diz assim, olha, então eu tenho que pagar esse passivo, eu tenho uma obrigação, mas a probabilidade de pagar é baixa. Beleza, ótimo, a probabilidade é baixa, mas ela existe. Então, se existe a probabilidade, veja, nós não estamos falando em possibilidade. Eu vou voltar no slide, pode ver que ele usa o termo probabilidade. Ele não usa o termo possibilidade, certo? Probabilidade é uma coisa, possibilidade é outra. Possibilidade pode ser ou não, probabilidade vai acontecer, ainda que seja uma probabilidade pequena, tá certo? Mas isso vai acontecer. Bom, então a obrigação pode atender à definição de passivo, mesmo se a probabilidade de transferência de recursos econômicos for baixa. Aí ele diz aqui, ó, não obstante essa baixa probabilidade, pode afetar decisões sobre quais informações fornecer sobre o passivo e como fornecer essas informações, incluindo decisões sobre se o passivo é reconhecido e mensurado. Ou seja, se eu tenho um passivo, se ele existe, se ele é efetivo, se eu tenho o potencial de transferir recursos e existe a probabilidade, não possibilidade, nós estamos falando de probabilidade, ainda que baixa, significa que eu vou ter que transferir recursos. Bom, o grande ponto nesse item é o seguinte: quando eu falo de probabilidade, eu estou dizendo o seguinte, olha, eu vou transferir esses recursos, mas a probabilidade é baixa. Agora, como fica, né, o usuário da minha demonstração se eu transferir esses recursos? Ou seja, não só transferir, mas se eu deixar de divulgar, ou se eu divulgar, ou se a mensuração não for correta ou não for adequada. Isso pode levar esse usuário da demonstração a erro. Por quê? Porque eu vou estar demonstrando uma situação patrimonial que não reflete a realidade. Eu vou demonstrar uma situação patrimonial que não mostra efetivamente, digamos, as obrigações das empresas. Consequentemente, meus indicadores de liquidez, de rentabilidade, de endividamento, eles vão estar inadequados, eles não vão atender a realidade. Consequentemente, o meu processo decisório fica prejudicado, tá certo? Muito bem. Ele fala aqui, ó, então, obrigações de transferir um recurso econômico inclui, por exemplo, obrigações de pagar o valor à vista. Lógico, se você tem uma determinada obrigação, a primeira delas é uma obrigação de pagar à vista. Ele vai falar aqui mais para frente que você vai ver que pode pagar à vista ou a prazo, mas você tem em tese a obrigação de pagar. Você precisa efetivamente transferir recursos. Bom, ou obrigações de entregar, item B, né? Obrigações de entregar produtos ou prestar serviços. Veja, o primeiro item, o item A, ele fala assim, você tem obrigação de pagar. Ele está falando à vista, mas em tese pode ser a prazo, que seja, mas você vai ter que pagar, você vai ter que desembolsar dinheiro. O item B, ele fala na possibilidade de você ou entregar recursos, e aí nós estamos falando de entregar estoque, mercadoria, imobilizado, ou efetivamente prestar serviços para essa empresa. Então você presta serviços e elimina a sua obrigação. Ele fala aqui, ó, obrigações de trocar recursos econômicos com outra parte em condições desfavoráveis. Bom, essas obrigações incluem, por exemplo, contrato a termo para vender um recurso econômico em condições que são atualmente desfavoráveis, ou a opção que dá direito a outra entidade de comprar um recurso econômico da entidade. Bom, aqui, pessoal, ele está falando de um item bastante específico, que é quando você faz, via de regra, um instrumento financeiro, tá? Que aí você está comprando o direito de outra pessoa, só que nesse caso, nós ficamos com a obrigação e temos que pagar o direito dessa outra pessoa depois, certo? E aí nós estamos falando, então, de instrumentos financeiros, que são itens mais complexos, mas
você está assumindo aqui a obrigação de pagar. Olha só, ele fala a obrigação de trocar recursos em condições desfavoráveis. Desfavoráveis porque nesse momento você vai ter que pagar, você vai ter que desembolsar recursos, certo? Então por isso que ele usa o termo desfavorável. Vocês vão ver que em vários pontos da norma ele vai usar essa expressão, ok? Bom, aí o item D. Então, obrigação de transferir um recurso se ocorrer evento futuro incerto específico. Obrigação de transferir um recurso econômico se ocorrer evento futuro incerto específico, tá? Bom, aqui assim, hoje a gente tem que fazer o registro porque tem obrigação, porque essa obrigação existe. Agora, e no futuro? Pode ser que ocorra um evento incerto, que quando ele diz incerto é porque não está sob nosso controle, não está sob a nossa tutela. Uma decisão judicial é um exemplo de algo que não está sob nosso controle e que pode acontecer no futuro e, consequentemente, eu ter que desembolsar recursos aí, tá? E o último item, ele fala aqui, ó, obrigações de emitir instrumento financeiro, se esse instrumento financeiro obrigar a entidade a transferir um recurso econômico. Então, veja que eu tenho outra situação, que eu tenho um contrato com terceiros, esse contrato a termo, e esses contratos me obrigam a emitir aí um contrato, um instrumento financeiro, para que, em condições desfavoráveis, evidentemente, e que eu tenha que pagar, tá? Muito bem. Aqui, ó, então ele fala assim, ó, em vez de satisfazer a obrigação de transferir um recurso econômico para a parte que tem o direito de receber esse recurso, as entidades às vezes decidem, por exemplo... Bom, então ele fala aqui, ó, eu posso pegar esses recursos e transferir outros recursos para outra parte, como ele está dizendo ali. Só que ao invés disso, eu posso, primeiro, liquidar a obrigação negociando a dispensa da obrigação. Por exemplo, nós estamos agora em época aí de coronavírus, de quarentena, todo mundo em casa. Então tem muita gente que está negociando contratos, ou seja, você deveria pagar, você tem uma obrigação. E aí você fala o seguinte, olha, vamos negociar porque a situação está complexa, eu não tenho dinheiro, não tenho recurso para te pagar, e você negocia. Então veja que nesta negociação você não transferiu recursos, mas você conseguiu eliminar a obrigação, tá? Então nesse caso você conseguiu quitar a sua dívida. Depois, transferir a obrigação a terceiros. Muito bem, isso pode acontecer? Pode. Imagina que eu tenho o direito de receber alguma coisa de terceiros, ou tenho alguma negociação, ou, né, enfim, consiga de algum modo transferir essa dívida. Eu tenho que pagar, mas por algum motivo, algum tipo de negociação, eu consigo transferir para terceiros. Veja que eu não estou efetivamente despendendo de recursos. O que eu estou fazendo? Eu estou transferindo isso para terceiros e esses terceiros vão acabar assumindo esta obrigação. Isso acontece em vários negócios, pessoal, principalmente quando você tem operações de compra e venda. Imagina que uma empresa está comprando um grupo econômico e dentro desse grupo econômico tem uma empresa que tenha dívidas e eu negocio essas dívidas, transfiro essas dívidas para terceiro. Essa seria uma situação, seria um exemplo. Depois, substituir essa obrigação de transferir um recurso econômico para outra obrigação, celebrando nova transação. Vejam que nesses casos, pessoal, a gente pode fazer isso principalmente com bancos, né? Você tem dívidas com os bancos, você está devendo lá seu cheque especial, cartão de crédito, o que você faz? Você vai lá e negocia essa dívida com o banco, ele reduz a dívida, ele reduz o seu prazo, enfim, ou aumenta o prazo, ou seja, você renegocia. Tá certo? Então, nesse caso, veja que você cai aqui, ó, substituir essa obrigação por outra obrigação, celebrando uma nova transação. Nas situações descritas no item anterior, a entidade tem a obrigação de transferir um recurso até que tenha liquidado, transferido ou substituído esta obrigação. Certo, pessoal? Muito bem, olha só, aqui a gente entra então na obrigação presente como resultado de eventos passados, tá? Mas antes, nós vamos fazer o seguinte, vamos dar uma paradinha, tomar aquele cafezinho e em 5 minutos nós estaremos de volta e aí a gente continua. Tá certo, pessoal? Então, vamos parando por aqui, daqui 5 minutos estaremos de volta. Forte abraço, daqui a pouquinho voltaremos.